Olá pessoal, tudo bem? Voltei para o segundo episódio da nossa série com Napoleão Hill, né, o livro Mais Esperto que o Diabo. E como eu expliquei no primeiro vídeo, ao longo desses episódios nós vamos fazer um compilado desse conteúdo que resultará num resumo desse livro que é um best-seller, que foi escrito em 1938 e que é, gente, maravilhoso. O livro onde Napoleão Hill faz uma analogia de uma entrevista com o diabo. E hoje eu escolhi duas questões muito interessantes para nós analisarmos. Como eu expliquei, eu vou ler algumas questões dessa entrevista que darão uma ideia muito superficial do conteúdo do livro que merece ser lido e interpretado. Bom, vamos lá. A pergunta, né? Como Napoleão Hill perguntaria ao diabo: você deve ter muitos truques e ferramentas pelas quais você ganha o controle e o acesso da mente humana. E ele responde: para ser claro, eu emprego truques e meios para controlar o pensamento humano. Os instrumentos que uso também são inteligentes. Outra questão. Vá em frente e me descreva os seus truques inteligentes. E ele responde: um dos mais astutos instrumentos que uso para o controle da mente humana é o medo. Planto a semente do medo nas mentes das pessoas. E conforme essas sementes germinam e crescem, pelo uso contínuo dos pensamentos negativos, controlo o espaço que elas ocupam. Os 6 medos mais efetivos são o medo da pobreza, da crítica, da perda da saúde, da perda do amor, da velhice e da morte. Por que que nós sempre utilizamos, eu gosto muito da frase que eu utilizei inclusive no primeiro vídeo, que o medo ele é o contrário da fé. Porque nessa analogia, Napoleão Hill descreve que o medo é algo plantado em nossa mente pelo diabo. Da mesma forma que todos os pensamentos negativos. Por quê? Qual é o objetivo dele em se referir ao diabo como esse grande plantador de medos? O objetivo de Napoleão Hill é que ao lermos o livro, nós despertemos a nossa consciência para não darmos espaço para certas coisas na nossa mente. Assim como nós não devemos dar espaço para os pensamentos negativos, que nada mais são do que medo de perder alguma coisa, medo que alguma coisa aconteça. O medo, ele coloca aquele pensamento em atenção. E tudo que a gente dá atenção cresce, expande. Quanto mais eu penso em alguma coisa, a chance dessa coisa acontecer, ela aumenta. Se eu penso que eu tenho muito medo de perder o emprego, ao longo do tempo, não pensem vocês que vai ser rápido, tá, pessoal? Que eu tô pensando hoje, vai acontecer amanhã, vai acontecer a semana que vem. Mas ao longo do tempo, o que, que a gente faz? A gente vai co-criando essa realidade. Então, muitos medos são fontes de cocriação. Da mesma forma que nós podemos cocriar coisas boas, nós podemos cocriar coisas ruins, coisas às quais nós temos medo e que, quando acontecem, de acordo com o livro, é o ápice da felicidade do diabo. Por isso que ele fala que ele controla 98% das mentes humanas. Quem é que não tem medo que algo aconteça? Cabe a nós vigiarmos. É impossível o ser humano viver sem medo de nada. Muito pelo contrário, alguns medos são formas de autopreservação. Se eu tenho medo de altura, eu tenho medo de cair, é porque eu quero me autopreservar. Eu tenho medo de cair e de morrer. Se eu não sei nadar e tenho medo de entrar numa piscina, num rio ou no mar, é porque eu estou desenvolvendo o meu instinto de autopreservação.
Agora, o medo, quando se refere a sofrer por algo que não aconteceu, que não sabemos se vai acontecer e que na maioria das vezes não vai acontecer, esse sim é o medo que deve ser controlado através da nossa inteligência emocional, certo? Então, a inteligência emocional é algo que deve ser cotidianamente exercitado. Nós não vamos nos cobrar de ser inteligentes emocionalmente 24 horas por dia. Somos seres humanos, isso é impossível. Mas se conseguirmos aos poucos irmos doutrinando os nossos pensamentos e quando esses medos vierem na nossa cabeça, nós cancelarmos, nós falarmos, não, cancela, isso não me pertence, a tendência de nós sofrermos em vão é muito menor. E só para terminar aqui, ele falou dos medos, né, dos 6 medos, que seria, então, repetindo, o medo da pobreza, da crítica, da perda da saúde, da perda do amor, da velhice e da morte. E aí tem uma última questão que eu vou ler no vídeo de hoje. Qual desses 6 medos o ajuda a assumir o controle? E ele responde, o primeiro e o último, o da pobreza e da morte. Em um momento ou outro durante a vida, amarro as pessoas com um deles, ou até ambos. Planto esses medos nas mentes das pessoas de forma tão inexorável que elas acreditam que esses medos são sua própria criação. Realizo essa tarefa fazendo com que as pessoas acreditem que eu estou lá, esperando-as no portão de entrada da próxima vida, esperando para julgá-las e puni-las por toda a eternidade. O medo da pobreza ele está totalmente aliado com o quê? Com o medo da escassez. Às vezes nós não temos nem tanto medo de nós passarmos falta de alguma coisa, mas sim o medo de não podermos garantir o sustento, a moradia, a condição de vida digna para aqueles que amamos e que são dependentes de nós. Em alguma fase da nossa vida, nós vamos sentir esse medo. Por mais que a pessoa tenha uma condição financeira abastada, em um momento, seja de crise econômica, de insegurança, ela vai ter esse medo de perder tudo. Ou o medo da morte. Por quê? Porque ninguém vai passar por essa vida sem ter a experiência de perder um ente querido. De repente, quando nós perdemos um ente querido, desperta em nós o medo de nós mesmos morrermos, ou então o medo de perdermos outros entes queridos. O medo da pobreza e da morte, em algum momento da vida nós vamos senti-lo. E são os dois medos mais difíceis de dominarmos. Porém, temos que ter a sabedoria de não sofrermos por antecipação. No caso da morte, que é algo inevitável, vamos viver um dia de cada vez. No caso da pobreza, da escassez, vamos nos esforçar e darmos o nosso melhor para que isso não aconteça. Também vivendo um dia de cada vez. Se você gosta de ler, vai lá no Eckhart Tolle, que é um autor que escreveu O Poder do Agora, que ele fala muito sobre isso. O que importa é o aqui e o agora. Um segundo atrás já passou, um segundo para frente a gente não sabe o que vai acontecer. Isso nos ajuda muito a lidarmos com esses medos em vão. Certinho? Então, em breve eu prometo para vocês que eu gravarei o terceiro episódio. Eu tenho o objetivo de fazer o resumo desse livro em 10 episódios. E se vocês gostarem, depois eu posso estar fazendo o resumo de outros livros também. Lembrando que a intenção é sempre inspirá-los a ler. Autoajuda, pessoal, por autoajuda, não adianta nada. Mas quando nós lemos livros inspiradores, como de Napoleão Hill, Joseph Murphy, nós vamos sempre aprender muito e ajudar a nós mesmos
só nós podemos fazer. Quem manda no que está aqui sou eu, por mais que às vezes eu ache que não, certo? Um grande beijo, até a próxima. Muito obrigado por estarem aqui, estarem acompanhando o canal. Obrigada a todos vocês que têm visualizado. Se vocês estão gostando do conteúdo, que é bastante variado, eu gostaria de pedir para vocês deixar o like, o comentário, compartilha, peça para o pessoal se inscrever no canal para nós podermos crescer e assim vocês vão me motivando a fazer uma coisa que eu gosto muito, que é ler. Um beijão!